Muito boa tarde a todos os que seguem o canal Tratamento de Efluentes. Estamos aqui novamente, agora no início do ano de 2022, para dar sequência aos nossos vídeos. E hoje eu pretendo falar de um assunto muito importante, são duas siglas, na verdade, uma chamada DBO, que significa demanda bioquímica de oxigênio ou demanda biológica de oxigênio, e outra que se chama DQO, demanda química de oxigênio. Todos os que trabalham com tratamento de efluentes, em algum momento já se depararam, né, com essas siglas, e que às vezes preocupa e atormenta a muitos responsáveis técnicos e também operadores e projetistas de estações de tratamento de efluentes. Vamos começar pela DBO, que é, digamos assim, o parâmetro mais importante para quem trabalha com tratamento de esgotos ou de efluentes orgânicos. Então, a DBO é a demanda bioquímica ou biológica de oxigênio. Resumindo isso, o que significaria? Que seria que a DBO corresponderia à quantidade de oxigênio que é consumida na degradação da matéria orgânica por meios biológicos, ou seja, nós teremos micro-organismos que farão a depreciação ou a decomposição ou a degradação dessa matéria orgânica por meio da utilização do oxigênio. É óbvio que quanto maior for essa demanda biológica ou demanda bioquímica de oxigênio, mais carga orgânica ou mais carência de oxigênio eu terei no meu efluente. Comumente, essa medição de DBO ela é feita se tomando uma amostra do efluente em um frasco específico, que aparece na imagem aí. Essa amostra, dentro dessa amostra, ela é saturada de oxigênio, né? Se faz a medição de oxigênio no início, com a amostra saturada, com a amostra do efluente, e se inocula aí dentro uma cultura, uma quantidade fixa de micro-organismos. Essa amostra é colocada, então, em uma estufa durante um período, geralmente 5 dias. Eu posso fazer a DBO 5, que ela é medida 5 dias, ou a DBO 20, que é medida 20 dias. Mas a mais usada é a DBO 5. Então, eu coloco esse frasco numa estufa durante 5 dias, a uma temperatura constante de 20 graus, num frasco âmbar, ou um frasco que é isolado da luz, para que se evite a fotossíntese, né? Que no caso poderia alterar esse oxigênio para mais ou para menos, com pH ajustado, né? Na faixa de 6,5 a 8,5, e ao final dos 5 dias, novamente se mede a quantidade de oxigênio dissolvida no final. Então, descontando o oxigênio inicial menos o final, pelo volume da amostra, eu vou saber quantos miligramas de oxigênio eu consumi naquele volume para degradar a matéria orgânica. Para vocês terem uma ideia, tá, assim, em termos de números, os esgotos domésticos, eles ficam na faixa assim entre 250 a 300 miligramas de oxigênio por litro de amostra. Já num efluente, por exemplo, de uma indústria de alimentos, uma faixa de 500, 550 miligramas por litro de oxigênio por litro de efluente. Numa indústria de laticínios, por exemplo, né, de leite, queijos, iogurtes e tal, na faixa de 700 a 800 miligramas de oxigênio por litro de amostra. E se eu passo já para uma indústria mais poluente, como, por exemplo, um abatedouro de animais, de aves, chega na faixa de 3 a 4 mil miligramas por litro de efluente. Abatedouro de bovinos, 7 mil miligramas. E abatedouro de suínos, então, de 10 mil miligramas por litro de oxigênio para cima. Então, tudo isso, na verdade, o que são? É a carga orgânica
biodegradável que é produzida nesse efluente. Então, essa análise é uma análise importantíssima para quem trabalha com tratamento de efluentes. Ela só tem um problema, ela demora 5 dias para vir o resultado, né? Então, eu coletei a amostra, eu vou levar para o laboratório para fazer toda essa inoculação desses micro-organismos e eu vou demorar 5 dias para saber o resultado. Pensando nisso, foi-se, então, introduzida uma outra análise que é mais simples, chamada DQO, que é a demanda química de oxigênio, onde todo esse processo que na DBO demora 5 dias, eu consigo ter esse resultado em torno de 2 horas de análise. Como é feita essa análise? Eu pego a amostra e nessa amostra eu vou adicionar um oxidante forte, que geralmente é o dicromato de potássio, que tem uma cor amarela, como aparece na imagem, e essa cor, ao longo do tempo, vai se deslocando para o verde. Esse cromo hexavalente do dicromato vai ser reduzido para cromo trivalente, ok? E eu vou saber quantas miligramas de oxigênio são necessárias para oxidar todas as substâncias oxidáveis pelo dicromato de potássio presentes na amostra. A DQO sempre será maior do que a DBO. Por quê? Porque na oxidação química, por meio do dicromato de potássio, eu vou oxidar, além de toda a matéria orgânica presente na amostra, que era indicada pela análise de DBO, eu vou também oxidar matérias inorgânicas, que não seriam degradadas na DBO. Por exemplo, se eu tiver a presença de sulfetos, sulfitos, cianetos, íons de ferro 2, íons de cobre 1, nitritos, tudo aquilo que for possível de ser oxidado quimicamente pelo dicromato de potássio e também substâncias orgânicas que não sejam biodegradáveis, mas que sejam oxidáveis pelo permanganato, vão aparecer nessa análise, como, por exemplo, ácidos carboxílicos, ácidos graxos e outras substâncias que não seriam biodegradáveis, podem ser, então, oxidadas pelo permanganato. As duas análises, elas são muito importantes, porque a relação que houver entre a DBO e a DQO vai me dizer o quanto é biodegradável esse efluente. Então, nós imaginemos que um efluente de um abatedouro, por exemplo, que tem lá 7.000 miligramas por litro de DBO, a sua DQO vai ser ali muito próxima. Então, daria 10, 12 mil, talvez, a DQO. Se essa relação for muito distante, muito diferente, e a DQO tiver uma relação maior do que 2,5, 3 em relação à DBO, isso indica que esse efluente ele é pouco biodegradável. Ele contém muitas substâncias que não são biodegradáveis, ou seja, não são degradáveis biologicamente. Então, por exemplo, algumas indústrias de alimentos utilizam muitos aditivos químicos, aromatizantes, flavorizantes, acidulantes e espessantes, etc. e tal, que às vezes não tem uma biodegradabilidade muito facilitada para ser detectada numa análise de DBO a 5 dias. Tá? E também, por exemplo, um efluente originário de uma indústria farmacêutica ou de uma indústria de defensivos agrícolas, de venenos, no caso, essas substâncias elas não são facilmente biodegradáveis. Então, a relação que vai haver entre a DQO e a DBO vai ser muito alta. Bom, entendendo, sabendo o que é a DBO e a DQO, aí vem a grande pergunta, né? Meu Deus, eu tenho uma DQO ou uma DBO muito alta, como é que eu faço para baixar essa DBO, essa DQO? Primeira coisa, nós temos que saber se o efluente é biodegradável ou não. Se ele for biodegradável, ou seja, a relação entre DQO e DBO está próxima, eu vou trabalhar com um tratamento biológico, né? Seja uma lagoa de estabilização, seja um lodo ativado,
um reator anaeróbio, um filtro anaeróbio. Aí nós temos uma gama vária, né, de tratamentos biológicos que são os indicados quando o efluente é biodegradável, quando a relação entre DBO e DQO é pequena. Quando a relação entre DQO e DBO é alta, ou seja, o efluente ele é pouco biodegradável, eu tenho que partir para métodos físico-químicos de tratamento. E aí, qual é o melhor? Não existe uma solução universal. Eu primeiro tenho que saber, conhecer qual é a origem dessa minha DQO. Se a minha DQO é uma DQO que é originária, por exemplo, de uma grande quantidade de sulfitos ou de bisulfitos, que estão presentes, por exemplo, em uma indústria vinícola ou de sucos, eu tenho que primeiro, então, destruir estes sulfitos. Como? Através, por exemplo, de uma oxidação com um oxidante forte, como um peróxido, ou então, às vezes, até uma simples aeração pode ser que consiga degradar essas substâncias. Se a minha DQO é originária, por exemplo, de uma grande quantidade de óleos e graxas, eu tenho que tentar fazer a quebra desses óleos e graxas emulsionados na maior quantidade possível, fazer uma quebra de emulsão. E se ainda assim a minha DQO ficar alta, provavelmente eu vou ter que partir para um tratamento por meio de adsorção por carvão ativado, ok? Se a minha se a minha DQO é originária de algum outro tipo de substância, como, por exemplo, excesso de nitrogênio, como ureia, ou então nitritos, eu posso tentar fazer uma adsorção por meio de zeólitas absorvedoras de nitrogênio e de amônio. Ou seja, para cada causa existe um tratamento mais indicado. E como é que eu vou descobrir isso? Por meio de ensaios de tratabilidade, né? Os nossos famosos JAR teste, aqueles que eu sempre comento com vocês. Certo, pessoal? Para mim não me alongar muito mais no vídeo, eu agradeço a atenção de vocês, peço que, se esse vídeo de alguma maneira ajudou vocês, deem o seu like aqui. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhem o vídeo, divulguem o canal, para que nós possamos assim continuar ajudando mais pessoas. Futuramente a gente vai trazer relatos de cases específicos, como a gente conseguiu diminuir a DQO ou a DBO de um efluente específico, de um caso específico, com uma técnica específica, que pode ser que ajude vocês também, ok? Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.